Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Atualidade da Codificação Espírita, na qual estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a escala espírita, que é uma das principais estruturas, um dos principais alicerces da teoria na obra de Allan Kardec. Vamos estudá-la das questões 96 a 99, que dá uma visão introdutória da escala espírita, e depois nós vamos estudar as três ordens em separada num próximo vídeo. Mas antes eu gostaria de pedir a você aquela gentileza, aquele companheirismo, que se você gosta realmente do meu trabalho, se você gostar desse vídeo, se você gosta do canal para a divulgação da doutrina espírita, considere curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Considere inscrever-se nesse canal a fim de que esses vídeos do canal Oficina de Espiritualidade possam chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos falar então sobre a escala espírita em sua essência. Por que Allan Kardec elaborou essa escala espírita? Foi apenas para falar sobre a evolução, os diferentes níveis evolutivos dos espíritos? Foi somente para falar sobre o progresso dos espíritos? Não. Também, mas não somente. Porque se você aprofundar-se nessa escala espírita, você vai ver que ela também é um instrumento de conhecimento, de autoconhecimento, onde você se reconhece ali na segunda e na terceira ordem, ou, quiçá, se você for um espírito puro, também na primeira ordem. Mas também não foi só para autoconhecimento. Além da evolução dos espíritos e do autoconhecimento, ela também foi elaborada com Kardec já pensando na teoria mediúnica e na prática mediúnica que essa obra magnífica, magistral do grande mestre Allan Kardec nos oferece. Ela fala sobre a intenção com a qual nós vamos avaliar as comunicações mediúnicas. Portanto, a escala espírita é sim um instrumento de avaliação das comunicações mediúnicas. Visto isso, visto já as intenções de Kardec e dos espíritos ao elaborar essa escala, nós podemos pensar assim: será que essas ordens sugeridas e elencadas na obra de Allan Kardec, que formaram essa escala espírita, foram uma criação do nada na cabeça de Kardec? Absolutamente não. Ele usou aí o controle universal do ensino dos espíritos, que mais tarde seria tão divulgada a partir da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, de que fala esse controle universal? Fala-se da concordância das comunicações de vários espíritos e através de vários médios. Kardec chegou a essa estrutura da escala espírita em classes e ordens a fim de que melhor pudesse ser didático e também obedecendo a esse controle, a essa concordância de vários espíritos, pois Kardec entrevistou e conversou com vários espíritos de várias ordens e classes também diferentes. Então, visto isso, agora eu vou pôr aqui um mapa, um diagrama da escala espírita, para que a gente possa entender essa proposta magnífica que, como já disse, é um dos alicerces da obra de Allan Kardec. Nós temos aqui na terceira ordem os espíritos impuros ou imperfeitos, melhor dizendo, imperfeitos, aqueles que realmente ainda predominam as más tendências. Nós temos aí na escala as características desses espíritos imperfeitos: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem.
apresentam ideias pouco elevadas. Isso falando tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Aí nós temos a 10ª classe, que nós vamos, como já falei, vamos estudar em separado no próximo vídeo, os espíritos impuros. 9ª classe, os levianos. 8ª classe, uma classe muito perigosa, sobretudo nas comunicações mediúnicas, que são os espíritos pseudo-sábios. Uma 7ª classe, que são os espíritos neutros. E uma classe que ela só se classificou por classe, mas na verdade ela pode ser pertencente da 7ª à 10ª, que são os espíritos batedores ou perturbadores. Na segunda ordem nós temos aí os espíritos superiores, né? Nesse meio da pirâmide, demonstrando predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo de fazer o bem. Veja bem, desejo de fazer o bem, mas esse desejo é um desejo contínuo de fazer o bem, né? Nós temos aí a 5ª classe, que são os espíritos bons ou benevolentes. Por favor, não confundi-los com os espíritos superiores, porque querer fazer o bem é uma coisa, e já ser bom e fazer o bem, conseguir fazer o bem, já é um nível acima. Portanto, os benevolentes são aqueles que já têm o desejo de fazer o bem. São os espíritos bons. Nós temos aí a 4ª classe, que são os espíritos sábios. A 3ª classe, que parece idêntica à 4ª, mas tem diferenças, nós vamos vê-las, que são os espíritos de sabedoria. E a 2ª classe, que são os espíritos superiores. E aí nós temos aí, no topo da pirâmide, né, na primeira ordem, a 1ª classe, que são os espíritos puros. São os espíritos que já alcançaram a perfeição. E é bom que guardemos aí uma questão muito importante, gente. Essa perfeição, por maior e inimaginável que ela seja para nós encarnados, ela nunca é uma perfeição absoluta. Perfeição absoluta somente Deus, a inteligência suprema, né, a causa primeira de todas as coisas. Uma coisa muito importante que eu já deixei frisada e quero enfatizar novamente é que é muito comum, sobretudo em termos de comunicações mediúnicas ou em termos de exercício da mediunidade, nós confundirmos os médiuns como sendo espíritos superiores, quando na verdade talvez eles só sejam espíritos benevolentes. Isso é muito comum em termos de idolatria mediúnica. E é muito comum também a gente usar a expressão espírito atrasado, né? Espírito que está atrasado em relação a alguém. Essa é uma expressão que eu não gosto. Kardec usou a questão de espíritos imperfeitos justamente para diferenciar dessa comparação tóxica que possa existir, porque atrasado em relação ao quê, né? Então, nós vemos aí que há uma preocupação muito grande de Allan Kardec com o significado preciso, objetivo das expressões para que elas sejam encaixadas na teoria que os espíritos, das ideias, né, dos espíritos que geraram toda essa teoria na obra de Kardec. Eu até ouvi algumas pessoas falando que não gostam da expressão espíritos imperfeitos da terceira ordem, preferem espíritos em aperfeiçoamento. Eu discordo. Por quê? Porque os espíritos superiores também estão em aperfeiçoamento, num aperfeiçoamento maior, numa intensidade maior, numa escala mais alta, mas também estão em aperfeiçoamento. Portanto, eu acho que o termo espírito imperfeito ele cabe bem melhor. E aí agora, para finalizarmos o vídeo, vou passar aqui uma nota de Allan Kardec na questão 97, para já resumirmos e fazermos as nossas conclusões finais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Vejamos bem, o desejo do bem é a preocupação maior desses espíritos. Na terceira,
os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Muito bem. Então nós vemos aí que os espíritos bons, eles também estão em provas, mas já não estão mais em expiações. Eles também são ignorantes em relação às coisas que os espíritos puros já sabem, mas eles já não desejam mais o mal. Eles pensam neles sim, como o auto-amor. Auto-amor é uma característica dos espíritos superiores e maior ainda dos espíritos puros, mas esse auto-amor, a partir do momento em que o espírito ele transforma-se numa consciência superior, esse auto-amor ele nunca é voltado para o simples prazer egoísta, mas sempre respeitando os direitos alheios. Portanto, essa é a diferença básica entre os espíritos imperfeitos da terceira ordem e os espíritos superiores da segunda ordem. Uns não se preocupam em fazer o bem, são os imperfeitos, e quando se preocupam é só aquelas pessoas que interessam a eles, e os espíritos bons, eles fazem o bem pelo bem, independente de quem quer que seja. São espíritos que já têm a possibilidade de fazer esse bem de forma ampla e restrita e também não tendenciosa ou não interesseira, né? Voltada de interesses pessoais, muitas vezes voltados, movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, vimos esse vídeo, vimos nessa oportunidade a escala espírita em uma visão introdutória. No próximo vídeo, vamos ver cada uma dessas ordens e classes de uma forma mais minuciosa para nos aprofundarmos ainda mais nesse alicerce da doutrina de Allan Kardec, da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita em relação à escala espírita. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para ele chegar ao maior número de pessoas, para que esse trabalho possa, então, ser mais amplamente divulgado. Meu nome é Marcelo Furtado, eu te agradeço imensamente por ter chegado ao final do vídeo comigo, e um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau!